O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com os dois dos teus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo Jesus, perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e neste dia permaneceram com ele. Ora, era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. E Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Eu achei que aquele caderno que eu usei no dia 1º de janeiro era muito pequeno e por isso arrumei um maior para anotar algumas coisas para a nossa meditação. Se vocês tinham dúvida do motivo por que o padre de vocês tem esse nome, depois da leitura dessa missa, acho que você não tem mais dúvida, porque é exatamente esse motivo, da história desse menino que tem esse nome mais bonito, o nome mais bonito da Bíblia, que nós ouvimos hoje na missa falar durante 8 vezes. Cada vez que Deus chamou, falou 2 vezes. Então falou 8 vezes o nome mais bonito da Bíblia. Você pode discordar, evidentemente, mas eu acho que esse é o nome mais bonito da Bíblia. Então a minha mãe colocou e escolheu esse nome para mim justamente por isso. Lá em casa quase todo mundo tem El no final. Rafael, Miguel, Joel, Samuel, Gabriel. E era para ser também o que faleceu, Deus chamou um pouco mais cedo, era para ser Daniel. Por algum motivo, na hora de registrar, saiu Vanderlei. Porque era igual, né? Daniel e Vanderlei é parecido, né? Por algum motivo ficou Vanderlei, né? Isso. Pois bem, então, essa história, né, do chamamento. Eu quero levar você a repetir uma frase depois de mim. Mas presta atenção na frase que você vai repetir, que depois eu não me responsabilizo. Você não sabe qual é a frase que eu vou chamar, então não tem problema. Eu digo primeiro, depois você repete. Combinado? Sim ou não? Mas tem que ser forte, tem que responder forte. Não pode responder para dentro, assim, sabe? Quando a gente fala para dentro. Não, tem que responder bem forte. Senhor, se me queres, pode me chamar. E se me chamar, eu vou. Dá seus pulos agora. Se vira, porque o Senhor escutou. E saiba, Ele vai te chamar. E você vai ter que dar seus pulos, porque você não é quadrado.
Repita agora de novo. Só você. Senhor, se me queres, eu acho que diminuiu a força. Mas não adianta você diminuir a força, porque você já falou a primeira vez e o Senhor já escutou. Não tem mais negócio. Né? Exatamente esta experiência dos discípulos do Evangelho. João Batista disse, o que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus. O que fizeram os discípulos? Deixaram imediatamente João Batista e seguiram Jesus. Quem eram os 2 discípulos de João Batista? O nome dele aparece no Evangelho. O outro está escondido. André, irmão de Simão Pedro, era um dos discípulos. E o outro? Não é Pedro, não. Pedro aparece também, mas é os 2 discípulos, André e João. Quem que falou João? Quem falou João? Maria falou João. Ganhou uma passagem para Bom Jesus da Pirapora a pé. Exatamente. E olha que coisa impressionante. Ele só disse, eis o Cordeiro de Deus. E eles deixaram João Batista e seguiram a Jesus. Jesus se volta para eles e vê seguindo. Imagine o susto deles. Jesus vira para eles e faz uma pergunta. O que vocês estão procurando? Pergunta aí para o seu vizinho da direita e da esquerda, rapidão assim. Vira para ele, vira para ela. O que você está procurando? Imagine o susto. Ih, ele percebeu que nós estamos seguindo ele. E agora, o que a gente diz? O que a gente responde? Como não tinham o que responder, eles disseram, Senhor, onde moras? Vê se a resposta não é a resposta de quem não sabe o que dizer. Senhor, onde moras? O que o Senhor disse? Vinde ver. Olha que resposta simples, que pergunta desconcertante de Jesus e que resposta simples. E a gente às vezes não sabe dar essa resposta simples. Porque se a gente recebe um convite para fazer alguma coisa, para servir ao Senhor, para trabalhar na igreja, para fazer alguma coisa, a gente enche de porquê. Ou não? Quando o padre disse para mim que eu deveria ir para a entrevista, eu quase tive um treco. Entrevista para selecionar para ser padre. Perguntou assim, você vai para a entrevista? Eu, o quê? Não sei, não sei o que eu estou fazendo aqui. Então, é uma pergunta desconcertante. O que procurais? Se a gente descobre que Jesus é o sentido da nossa vida, a gente responde sem pensar. E se pensar muito, a gente não segue. Se pensar muito, a gente não segue. Pode ver, as pessoas que ficam pensando muito, a resposta é não. Por isso que se a gente quer pedir para as pessoas fazer alguma coisa na igreja, a gente tem que pedir para quem não tem tempo, para quem está com o tempo, está com a agenda lotada, porque aquele que tem tempo não tem tempo para seguir Jesus. E é no susto mesmo. É no susto. Quando a gente percebe, a gente já está indo lá, e aí você vai voltar. De que jeito? Aí tem que falar que nem Orígenes. Senhor, te seguir não é fácil, mas te abandonar é impossível. Então é essa experiência que nós precisamos fazer. Imagine, eles deixaram João Batista e seguiram Jesus. E Jesus pergunta, o que procurais? E ele diz, mestre, onde mora? Vinde ver. E eles foram e ficaram com Jesus aquele dia.
texto diz, permaneceram com Jesus. E aquele que encontra Jesus, ele testemunha, ele demonstra, ele mostra, ele apresenta para os outros. É o que fez André. André foi dizer para os irmãos dele, encontramos o Messias. Diz que tinha 2 mineradores procurando ouro. E eles procuravam um grande tesouro. Eles acharam um grande tesouro lá, uma caverna. Só que eles não tinham ferramenta e saíram para a cidade afora procurar ferramenta para encontrar e desfrutar aquele tesouro. Aí eles foram comprar a ferramenta, de repente estão voltando. Quando eles voltam, um olha para o outro e diz assim, viu? Escuta, você falou para alguém do nosso tesouro? Aí o outro falou assim, não falei. Mas assim, como é que explica então esse multidão de gente que está vindo atrás da gente? É que quem encontra um tesouro não precisa contar para ninguém. Só basta você olhar para a pessoa que encontrou um tesouro, você vai saber que ele encontrou um tesouro. Não precisa contar para ninguém. A gente tem Jesus, o maior de todos os nossos tesouros. Nós fomos encontrados por Ele, não fomos nem nós que encontramos, nós fomos encontrados por Ele. E a gente fala de Jesus com tanta timidez, com tanta coragem, com tanto entusiasmo, que se depender do entusiasmo que a gente tem para falar de Jesus, ninguém vai seguir Jesus. Não é? Se Jesus, de fato, se nós fizermos a experiência de sermos encontrados por Ele, isso deve produzir em nosso coração uma alegria terrível. Terrível, sim. Porque todo mundo vai querer saber por que ele é tão feliz. Por que ela é tão feliz? Tem uma vida cheia de problemas, tem uma vida cheia de dificuldade, e você nunca vê pessoa reclamando. Conhece alguém assim ou não? Eu conheço. Às vezes pessoas que passam grande parte do seu tempo em enfermidade em cima de uma cama. A gente vai visitar, ou a pessoa está sorrindo, ou a pessoa está esperando a visita, ansiosamente para receber. Os ministros que levam a Eucaristia para os enfermos fazem essa experiência com certeza. E acham que vai levar Jesus. E chega lá, a pessoa dá uma dose de Jesus para a gente que a gente fica até envergonhado. Isso é sinal de alguém que encontrou Jesus. É sinal de alguém que fez a experiência com Ele. E quem encontra também anuncia, também testemunha, também mostra, também torna presente. Mostra. E muitas vezes esse mostrar não é nem com palavras. É com atitudes. Bom, dito isso, para eu dizer a minha homilia. Essa não era ainda a homilia do padre, essa era só a primeira parte. Agora vem a homilia do padre. A homilia do padre está escrita aqui, ó, nessas 10 folhas. Aqui está escrita a homilia do padre. Vou falar, está escrito aqui. Da segunda leitura que nós ouvimos, da carta, o caderno é tão grande que nem para aqui. Da primeira carta de Paulo aos Coríntios, um texto belíssimo, e já começa dando pancada logo no começo. O versículo 13 diz assim: o corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor. O corpo não é para imoralidade, mas é para o Senhor. Aí a gente poderia justificar e perguntar assim, mas o que é imoralidade? Eu fiz uma lista aqui, vocês querem saber a lista? Então segura no banco aí para não cair, porque senta que lá vem chicote. Como é que faz? Está lá o chicote na orelha de vocês. Presta atenção. Primeiro tópico que eu coloquei aqui. Roupas indecentes que levam outros a pecar. Roupas indecentes que levam outros a pecar. Esse é o primeiro tópico. Isso vale para o homem e também
para a mulher. Existem roupas que não são apropriadas para vir na igreja. Não é? Um exemplo. Aconteceu lá em Plutão. Essa história que vou dizer. Lá em Plutão. Olha a situação. Vou descrever. Estava numa missa, numa certa missa, né? Numa certa solenidade. E o presbitério lá era mais ou menos como esse, né? A parte de cima, onde ficava o padre, e os bancos da igreja ficavam no lugar abaixado. E uma pessoa de uma equipe de liturgia naquele dia sentava no primeiro banco, né? A cena foi mais ou menos assim. O padre enxergou o útero da mulher com a criança dentro, e a criança já estava com um macacãozinho para ser batizado. Você entendeu o que eu desenhei? Esse é tipo de roupa para ir na igreja? Não, né? Não precisa nem responder. Né? Não. Como este exemplo, às vezes também lá em Plutão, né? Se usa roupa apertada, né? É tão apertada que era melhor que tivesse 100. Se tivesse 100, não chamaria tanta atenção como certas roupas apertadas. Isso distrai e leva os outros a pecar no meio da missa. Um exemplo mais forte para você entender. Sabe aquela animação mexicana que fizeram sobre a missa, O Grande Milagre? Tem uma cena, vou descrever a cena para você, que é uma cena, a coisa mais esquisita, né, para não dizer a palavra que eu pensei. Aí está assim, estavam entrando para a missa umas mulheres, né, com uns vestidos, né, umas saias apertadas, né, uns vestidos longos, abertos na lateral, sabe aqueles vestidos abertos na lateral, né? Porque parece que a parte de trás do pano não tem, a parte da frente é assim também, sabe assim? Aí estão entrando as mulheres e os homens que estão na missa começam a se distrair olhando para aquelas mulheres. E de repente aquelas mulheres se transformam. Na verdade não eram mulheres, era o demônio disfarçado na pessoa daquelas mulheres para distrair as pessoas que estavam na missa. Aí começa a revelar os demônios, bicho feio, começa a aparecer assim, falei, Deus o livre. Então isso para dizer que precisa tomar esse cuidado. Precisa tomar esse cuidado. Meninas e meninos, quando tiverem ido para a missa, olhem para o espelho e façam a seguinte pergunta: Nossa Senhora usaria essa veste para ir para a missa? Jesus usaria essa veste para estar com as pessoas? Se no seu interior você ouvir não, corra trocar antes que você saia de casa desse tipo. Certo? Tranquilo? Posso continuar? Tem uma lista aqui. Eu falei. Primeiro, roupa indecentes. Segundo, pensamentos impuros. Isso é uma coisa também que a gente precisa ter cuidado. Porque o pensamento da gente a gente não consegue colocar na caixinha. Mas às vezes é possível que o pensamento da gente seja também em tentação. Então a gente precisa lutar para vencer esses pensamentos impuros. Terceiro, conversas indecentes. Conversas indecentes. A gente também precisa tomar cuidado com o nosso palavreado. Porque a palavra que sai da boca da gente não volta mais. E às vezes faz um estrago. Isso tanto no sentido negativo da palavra, como também numa palavra às vezes disfarçada, e que vem carregada de imoralidade, de impurezas.
Livre-se dessas conversas. Né? Assistir coisas e programas indecentes na TV, na internet, no cinema e no teatro. Né? Deixa eu dizer de outra forma, para ficar bem claro, para você não entender errado o que eu estou dizendo. Sabe aquelas coisas que a gente faz ou fez alguma vez na vida que a gente não tem coragem de contar para a mãe? Sabe? Sim ou não? Só balança a cabeça. O senhor padre já tem uma resposta. Sim? Não. Sabe? Faz aí então. Responda sim ou não? Sim. Não. Então, é isso. Eu coloquei aqui citando TV, teatro, cinema e internet. Não? São realidades impuras que a gente traz para dentro da gente. E isso grava no cérebro da gente e atormenta a gente para a vida inteira. E a gente precisa se livrar, né, como diz Paulo na segunda leitura, né, da imoralidade. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Roupas indecentes, pensamentos indecentes, conversas indecentes, ver coisas indecentes na TV, na internet, no cinema, no teatro, atos impuros, sozinho ou com outros. Também não precisa exemplificar, né? Você já entendeu. Então, isso é imoralidade, que Paulo está falando na segunda leitura. Bom, diante disso tudo, uma pergunta, né, para começar bem o ano. Como se vence essas imoralidades? Como se vence a imoralidade em nós? Qual é o método? Se isso faz mal, a gente precisa de um remédio. Não é assim? Qual é o remédio que a gente tem para vencer as imoralidades? Vamos lá? Vou dar 2 remédios. Não tem contraindicação, viu? Vou receitar amostra grátis, viu? 2 remedinhos para você usar à vontade. Pode usar à vontade. Você pode usar de dia, de noite, de madrugada, você pode usar o dia inteiro, você pode usar a noite inteira. Você pode usar sempre, não tem contraindicação, né? Pode ler a bula, não há problema nenhum. Primeiro remédio, ascese. Ascese. Disciplina, treinamento, exercício constante, né? Perseverança, luta, sacrifício, penitência, confissão. Exercício, né, de espiritualidade constante. Ascese, buscar crescer no conhecimento e no amor a Deus. Praticar as virtudes como remédio para você vencer a imoralidade. Segundo remédio, mística. Amizade com Deus, oração, meditação, contemplação, leitura assídua da palavra de Deus e vivência dos sacramentos. 2 comprimidinhos para você vencer a imoralidade. Quais são? Repita. Ascese. Repita. Ascese. Ascese. Eu falo, você repete. Depois do padre. Ascese. Mística. São os 2 remédios para você vencer a imoralidade. Use, se não tem contraindicação, use à vontade. E que não vai fazer mal e não vai te causar nenhum outro problema. A gente precisa exercitar isso para a gente poder vivenciar aquilo que Paulo diz no texto que nós acabamos de ouvir da segunda leitura. Quem adere ao Senhor torna-se com ele um só espírito.
Fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha cometer fica fora do seu corpo. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Deixa eu perguntar, só mexa com a cabeça. Sabe o que é fornicação? Sim? Sim? Não. Você faz o contrário. Igual o Chaves. Então, se for sim, você faz assim. Se for não, você faz assim. Sim ou não? Então, eu entendi perfeitamente o que vocês disseram com a resposta de vocês. Né? Eu vou usar essa palavra, eu sei que está gravando, mas mesmo assim eu vou usar esta palavra. Então, fornicação é atividade sexual sem ser casado. Atividade sexual dentro do casamento é adultério. Também é imoralidade. Então, Paulo está dizendo aí. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus? É, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos. De fato, fostes comprados por um preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Isso é uma beleza. E é uma chicotada com ponta de fogo de Paulo, que não sou eu que estou dizendo. Agora, isso existe em nós, por conta daquilo que está no capítulo 7 da carta de Paulo também aos Romanos. Eu quero fazer o bem, mas faço o mal que não quero. Isso faz parte. Agora a gente precisa lutar. Existem dois animais ferozes dentro da gente. Um bom e outro mau. Sobrevive aquele que a gente mais alimentar. Isso que é duro, né? Então, sobrevive aquele que a gente mais alimentar. O Senhor é para o corpo. E o corpo é para o Senhor. Que saibamos glorificar a Deus em nosso corpo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.